Vários dados apontam que nós só enxergamos a ponta do iceberg do narcotráfico, do narconegócio, do narcoterror, da narcocultura. É o que a gente vê. 90% disso está sustentado por uma base profunda de narcoterror, poder institucional e narcocultura, que envolve lavagem de dinheiro, infiltração política, né, infiltração no judiciário e apoio da mídia. A isso a gente associa o que nós chamamos de sofisma de Sherwood. Sherwood é aquela local, né, uma floresta, né, na Inglaterra em que viveu Robin Hood, Lady Marian, Frei Tuck, João Pequeno. Era um negócio ideal, né? Um idealismo, quase um paraíso, com honra, lealdade, justiça, dignidade. E aí criam aberrações como a DPF 635, né, que trata de N dificuldades para a polícia poder entrar, tendo trechos, o termo talvez não seja esse, talvez o senhor possa complementar o Pimentel, mas só pode atuar em situações extremas, né, diferenciadas, o que acontece lá todo dia. Emergenciais, esse é o termo exato. Emergenciais. Situações emergenciais. Eu adoro esse cacoete brasileiro, essa jabuticaba da gente criar eufemismos. Eufemismo. Né? Sem excepcionalidade. Que é emergencial. Mas ninguém diz o que é isso. Né? Ninguém diz o que é. Aí, finalmente, né, essa situação toda, nós presenciamos, vimos lá, violação de mulheres, né, e violação de residências. Obrigação do cidadão que mora dentro da comunidade, numa favela, de guardar arma, guardar drogas, guardar equipamento, desrespeito completo, punições como tiro no pé, tiro na mão, queimar cabelo, espancamento, chegando a execuções via micro-ondas, né, que é um tema, para quem não sabe, que é uma série de pneus com gasolina e o alvo, a vítima, jogada ali dentro. Como é que o senhor pretende combater isso e acabar de vez com essa ideia de que a polícia entra nesses locais emergencialmente, enquanto nas nossas residências passa a patrulha todo dia em frente da nossa casa? Aberrações como a que eu citei, da DPF 635, fazem com que o cidadão que mora dentro desses locais praticamente perca o direito à polícia. Ou seja, está se criando ali um local de caldo de cultura para o crime. Então, como é que o senhor pretende combater isso e esclarecer esse sofisma, né? Essa hipocrisia de que é o paraíso e as polícias militares, civil, federal, eventualmente, entram lá para perturbar aquela paz, parece até uma Shangri-La ou coisas do gênero, né? Diga que você foi visitar Tavares Baixo do BOPE, viu, cara? Todo mundo viu na tua página. Sim. Então você viu um exemplo ali de uma comunidade que não é refém nem da milícia, nem do Comando Vermelho. Exato. Tu gostou, Eu vi, maravilhoso. E mostra o seguinte, ali o que só precisa agora é regularização fundiária e desenvolvimento econômico. As coisas vão sair, um pouco de urbanismo ali. Sim. Mas a autoridade policial, ela gera um lugar pacífico. Quem não viu, veja no Instagram do pré-candidato, ele visitando o BOPE com o Coronel Busnello, ele vai na laje do BOPE, né? Aí embaixo uma comunidade chamada Tavares Baixos, uma comunidade que não tem nenhum homicídio. Exato. Há 27 anos, né? É mais seguro do que Dinamarca, do que Zurique, do que o que for, né? E para mostrar, que a maior parte dos moradores não querem cometer crime, e dois, quando você tem a autoridade policial e estabelece o controle sobre o território, acaba o crime, nossa! E eles gostam do BOPE? Amam. Não é assim, amam. Eu andei lá, a mulher da venda ficou toda feliz quando chegou um cara do BOPE, você aqui, dando lanchinho pras pessoas. Ele vai todos os pré-candidatos lá, sabia? É uma aula. É uma aula porque muita gente tem a ideia, por exemplo, que a favela é um lugar tomado por pessoas ruins, e na verdade não é. A favela, a maior parte das pessoas são altamente virtuosas. A elite brasileira, sem precisar, ela entra em escândalos de corrupção pra ficar mais rica o tempo todo. Uma pessoa que mora na favela, veja, ela tá numa situação muito complicada. Optar por não ser um criminoso é um ato de coragem verdadeira. E a maior parte das pessoas optam por isso. Então essas pessoas precisam urgentemente ser resgatadas e inseridas economicamente. E por isso que o processo de desfavelização, eu tento falar isso o tempo todo, pra mim é a solução. Porque desfavorizar não é só arrumar o bairro. É criar o caldo cultural, é eliminar a narcocultura, é você criar, vamos dizer, os bons hábitos, o hábito da pessoa não tacar o lixo na frente da casa dela. Porque tem elementos em que a pessoa, ela foi tão despida de hábitos bons, porque ela foi tratada como animal a vida inteira, que ela não sabe. Eu visitei favelas no Pará, a pessoa pegava o lixo dela e tacava na frente da própria casa. Então as pessoas erram. E eu não vou mentir pras pessoas. Falando, não, você vai ser multado e bem multado e eventualmente preso se fizer isso. Agora, eu vou fazer a rua aqui, vai ter coleta de lixo, aqui tá a cesta de lixo, e vai colocar coisa na cesta de lixo, tá? Mas voltando pro elemento da guerra. Essa DPF das favelas, a postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. De coração aberto, eu duvido que o STF vai querer... Até porque estaria prevaricando, né? Exato.
E eu considero... Deixar de agir uma prevaricação. Exatamente, que essa é a provocação. O presidente que permite isso está prevaricando. Eu vou fazer uma provocação, inclusive, para Forças Armadas. Os generais que estão aqui no Rio com seus super salários, muitos deles aqui no Rio com os clubes militares, todos eles pegam um carro com motorista para se encontrar no clube militar e tem que desviar das favelas para não ser assaltado. Veja só, quando ele desvia, ele tá ali vendo na cara dele o descumprimento do dever constitucional dele. Porque os militares têm uma posição institucional de pressão que eles podem exercer sobre a própria presidência da República. Nós aceitamos isso, nós ficamos lenientes, nós ficamos macios, frouxos com relação a isso. Então o presidente da República tem que falar, eu tô prevaricando, eu tenho que tomar impeachment se eu não fizer isso. Então, decisão judicial que venha para obstar o cumprimento do papel do presidente, ela será ignorada. Como hoje eu vejo o Donald Trump ignorando decisões que vêm de instâncias menores. Não vai, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir isso e vou fazer a retomada territorial, que esta é a nossa obrigação. A retomada territorial. Só que ela tem que ser seguida de um outro elemento. Eu tô com um slogan que rodou muito. O pessoal fala, o prendeu, matou. Isso é um slogan que a gente criou numa live. Mas depois eu falei, depois do prendeu, matou, vem o bandeira, quartel, escola, que tem muito a ver com essa discussão que houve sobre o UPP, que é fazer uma espécie de UPP nacional e direito. Que a gente tem que ter um Estatuto Nacional da Desfavelização, que envolve desde investimento em infraestrutura, leilão reverso com participação da iniciativa privada, verticalização, criação de ruas, vias, leis muito claras e muito pesadas para não haver o processo de refavelização nesses lugares, tá? Presença do Estado, desconstrução inteira da ideia de crime organizado, aí vem as mudanças da lei penal, direito penal do inimigo, e usar as escolas como centros estratégicos de formação de uma nova juventude, especialmente com os meninos. De maneira clara, é uma questão lógica. Quem é a força de reposição do crime organizado? É um homem jovem. Quem é esse homem jovem? Em geral, esse homem jovem tem um desempenho escolar muito ruim, ele não teve a presença masculina dentro de casa, ele já é um jovem complicado já na escola, isso já é detectado no ambiente escolar, e ele vem de uma família mais humilde, presente em periferias de grandes cidades. A estatística quase toda é coberta por esses dados. Pois bem, essa criança está na escola nós temos que atuar junto com essa criança. A escola tem que ser um centro formador desse jovem para torná-lo um cidadão e torná-lo próximo da polícia. Inclusive a polícia fazer recrutamento de jovens que vão trabalhar com ela já na comunidade. Então a escola é um centro nevrálgico, que é o que eu chamo de bandeira, quartel, escola. Ela é cívico-militar? Pode ser. Alguns lugares sim, outros não. Não dá pra... Muita gente fala, Renan, você gosta desse modelo cívico-militar? Adoro. Só que custa muito mais caro. E infelizmente eu vivo num país quebrado. Eu vou precisar fazer minhas reformas fiscais pra resolver. Adoraria ter escola cívico-militar em todos os lugares, porque funciona e tá comprovado que funciona. Dito isso, eu posso trazer disciplina e colocar parceria com a polícia em escolas que não são cívico-militar, que eu consigo equilibrar o melhor dos dois mundos. Mas em regiões que a gente retomou no crime organizado, as escolas serão cívico-militares. Precisam ser. Aquele jovem que hoje é cooptado pela narcultura, ele tem que ser trazido à cultura brasileira, e uma cultura com exemplo e com uma figura masculina, para dar exemplo. O professor de educação física, o policial que tá ali, exercícios físicos, aulas de reforço. Esse menino tem que ter um acompanhamento, que é ele que eu não vou deixar entrar pro crime. Se eu não deixa esse menino entrar pro crime, e não havendo mais a facção, a gente rompe o ciclo. Que é tentar fazer o que a UPP fez, agora de uma maneira nacional, que eu tô falando, o Estatuto Nacional da Desfavelização, com o segundo slogan que eu chamo de bandeira, quartel, escola. Tomei o território, bandeira nacional, ou seja, aquilo voltou a pertencer ao Estado brasileiro. Quartel, as forças policiais vão montar um aparato logístico e operacional para manter o controle sobre aquilo, e a escola, a formação do jovem. Esta é a ideia da desfavelização nossa, pra gente romper esse ciclo, que é um processo que vai demorar 10 a 15 anos, para transformar o Brasil em um lugar, e as nossas cidades em lugares habitáveis. Olha, Renan, eu gosto tanto dessa ideia que, assim, eu sei que a gente nem sempre pode ter o Ministério das Cidades, mas o Ministério da Desfavelização seria uma coisa... Mas esse é o meu... Seria uma política, né, acabar com essas condições subhumanas que a gente viaja pelo Brasil e você conheceu aí. Nós temos palafitas até hoje, em muitas capitais do Nordeste, a gente vê palafitas, né? Condições assim, de extrema miserabilidade. Temos a Rocinha, no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, 77 mil habitantes, mas a Rocinha ainda tem muita tuberculose. A Rocinha tem ruas tão profundas que o sol só bate meio-dia. 9 da manhã não bate sol, 2 da tarde não bate sol, né? Tu bota a mão na parede na Rocinha, a qualquer hora do dia, a parede está gelada, mesmo no verão. Então é deprimente você enxergar isso em pleno século XXI. Gostei da ideia. Cajueiro, mais pergunta? Tem sim. Não, como é o chau agora, né, irmão? Tchau, eu já perguntei. Candidato, o senhor está falando de Ministério da Desfavelização. Eu, na polícia, estou com 31 anos. Eu lembro das favelas do Rio de Janeiro quando eu entrei e eu olho para as favelas hoje. Dito isso, obviamente elas cresceram. Né? Não sei a ordem, mas cresceram muito. Chegaram a conurbar. Hoje a gente tem o que se convenciona chamar de complexo. Eu vi uma postagem sua no seu Instagram que me impactou muito, em que o senhor fala da novinha disfuncional e do noia. Noia aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de tralha. Aí a gente tem um problema, porque vai ser acusado de ser aporofóbico, coisa que eu não sou. Mas a realidade é a seguinte, adianta criar um Ministério da Desfavelização se a gente não vai repensar as causas da favelização? E aqui eu vou lhe trazer um exemplo, que agora eu vou lá para a narcocultura. Eu trabalho na área de investigação e hoje o Rio de Janeiro tem uma demanda muito grande com tráfico de droga sintética, que é polo produtor, estão mandando muito através de aplicativo de entrega, e aí é aquele negócio, usando dados de terceiro.
como remetentes. Dia desses, eu com a investigação dessa em andamento, vou chamar ele hipoteticamente de Seu João. Seu João mora no complexo do Chapadão. O candidato não conhece, mas eu, Pimentel, Coronel Cajueiro, sabemos que para entrar no complexo do Chapadão é necessário uma mega operação com algumas centenas de policiais, carros blindados, helicópteros. Seu João é chamado e falou: meu filho, eu não sei de nada disso. Eu moro no Chapadão, sou porteiro no Leblon, minha mulher é diarista. E aí eu perguntei, porque a gente como polícia, né, a gente sempre pensa no pior, né? Quantos filhos o senhor tem? Porque a gente pensa no filho. E aí ele me falou que ele tinha 5 filhos. Inclusive 2 deles, um de 14 e outro de 13. E aí entra a narcocultura. Então a primeira pergunta é: adianta criar o Ministério da Desfavelização se a gente não vai olhar para a causa do problema da favelização, que tem como consequência exatamente isso que eu vou lhe narrar. O seu João fala para mim: meu filho, eu ganho um salário mínimo e meio lá no Leblon. E de vez em quando faço servicinho para madame, troco um chuveiro e tal. Ele, naquela realidade do Chapadão, ele, né, não está mal de vida, digamos assim. A mulher dele também trabalha como diarista na Zona Sul. Só que 2 desses filhos, um tem 14 e outro tem 13, é o que ele fala. Eu mando eles para a escola pública, em que eles, em tese, vão se formar, mas se transformam em analfabetos funcionais. E o símbolo de sucesso na vida para eles, quem é? É o pai, que trabalha como porteiro? Não. O símbolo de sucesso é o tralha, como, por exemplo, né, os citados aí, né, que nas suas músicas, eu tenho dificuldade para chamar isso de música, né, até porque elas não têm métrica. Eu, por exemplo, eu não gosto de música baiana. Eu não gosto do que a família Caymmi produziu, mas eu não vou dizer que não tem qualidade. Agora, funk, chamar funk de música, de cultura, funk, não sei se a produção tem como colocar aí as cenas da festa que o Peixão promoveu em Vigário Geral nesse final de semana, comemorando 19 anos de tomada do Vigário Geral pelo TCP. Aí a gente tem que aturar alguns intelectuais defendendo e comparando, o que na minha opinião é um sacrilégio, comparando o funk ao samba, porque o samba outrora foi reprimido. O funk hoje, ele é sim uma ferramenta da narcocultura, mas ele também é retrato exatamente dessa situação que a gente está vivendo. Esse é um baile funk em Vigário Geral. Eu suponho que sejam guitarras. O Coronel Cajueiro enxerga melhor do que eu. São guitarras ali. Fuzis, não são? fuzis, infelizmente. Guarda-chuva, sério. Infelizmente. Ah, tá. Aí a gente tem que ouvir que isso não é narcocultura. Queria saber exatamente, candidato, né, qual a relação de causa e consequência em cima daquilo que a gente falou, né? A novinha disfuncional, adorei isso. Novinha disfuncional e trazendo aqui para o Rio de Janeiro o tralha. Tem vários deles aí. De maneira bem clara, vamos lá. Eu adoro o assunto da origem, não só a origem das favelas, mas da cultura de favela, eu gosto de estudar. Esses são os temas que eu mais me detenho, eu adoro isso. Vamos lá. Naturalmente, para você ter um sistema de poder, você precisa de uma cultura que a justifique. Isso aqui, quem fala isso é o Karl Marx. A superestrutura, ela é determinada pela estrutura. Ou seja, se você tem um esquema de poder que envolve o domínio territorial de um grupo narcotraficante com seu bando militarizado tomando o controle de uma área, você vai precisar criar uma cultura que justifique essa dominação. E a cultura, a narcocultura, a cultura do tráfico, a cultura do funk é a cultura que justifica a dominância deles naquele território e mais deles pra fora do território. Então um cara como o Oruan, o MC Pose do Rodo, eles são embaixadores da cultura do narcotráfico para fora. Então quando eles vão e tocam no Lollapalooza, e aí o Oruan tira uma camisa e fala solta meu pai, ele está como um embaixador do Comando Vermelho. Eles estão avisando pro mundo ali fora, olha, isso é muito importante pro meu povo. E aí as pessoas lá fora dançam e falam, olha, isso é importante pra mim também. E aí você coloniza culturalmente as pessoas. A estrutura saiu de uma questão meramente interna dentro das favelas, em que eles justificam o poder lá dentro, e tem essas festas que a gente tá vendo aqui, para as pessoas do tal do asfalto, usando uma terminologia que é muito usada aqui no Rio, morro e asfalto, elas naturalizarem a existência do crime organizado sem morar nas favelas ou sem morar nos bairros controlados. E esse foi o estágio que o Brasil está chegando de transformação em narco-estado. Pôs do Rodo, Oruan, mas inúmeras outras figuras. É uma naturalização de um determinado modo de vida. Para destruir isso, são de 2 maneiras. Você tem que destruir a estrutura e a superestrutura. E você vai precisar fazer um trabalho, entendendo que o Brasil vive em guerra, de proibição da cultura do funk. Aí você vai falar, ih, o Renan quer censura. Aí vai aparecer o Caetano Veloso, o Chico Buarque. Não, calma. Na Dinamarca, a grande democracia dinamarquesa, se eu fizer, vamos dizer, propaganda de determinadas facções, tem uma facção específica ali, eu vou preso. Eu não posso divulgar, não posso ostentar símbolos. As democracias precisam se proteger disso. Se eu for fazer propaganda de um determinado grupo terrorista na França, eu vou ter problemas. As legislações das democracias protegem a democracia disso. A nossa democracia não se protege.
O nazismo alemão é um exemplo muito claro. Então, nós vamos precisar atuar entendendo que nós estamos em guerra. Estamos em guerra? Bom, temos número de morte policial com número de guerra. Morte de cidadãos civis com número de guerra. É guerra. As armas são de guerra? São. Então é guerra. Então você não vai ter música do seu inimigo tocando no seu território. Você não vai ter festas criando essa estrutura. Porque ela não é só no final de propaganda, também é de financiamento. Porque a lavagem do dinheiro também passa por essas festas. Pose do Rodo aqui no Rio, em São Paulo, MC Rian, que lavava dinheiro do PCC. Então, essa estrutura tá toda pronta. Agora, eu vou avançar um pouco na questão da favela, porque a favela tem um elemento que é muito interessante. De onde surgiram as favelas? Já havia favela no Rio. São Paulo, até os anos 50, não tinha favela, tinha o tal do cortiço. As favelas surgiram porque você teve você tinha uma natalidade muito grande nos anos 40, 50, 60, 70, 80, e um processo de migração, especialmente da região Nordeste e de Minas Gerais, para as grandes capitais. Isso aconteceu em todos os lugares. Mesmo no Nordeste, uma pessoa do interior de Pernambuco ia para Recife, pessoa do interior do Ceará ia para Fortaleza. Essas pessoas, o Estado brasileiro, até os anos 70, ele tinha alguma capacidade de investimento em infraestrutura. Isso quebra ali na crise do petróleo, e quando vem a Constituição de 88, que aumenta muito o custeio com folha, e aumenta as despesas, que ela constitucionaliza saúde, educação, etc., o Estado não fica com dinheiro para investir. Então ele não investe em infraestrutura, e isso inclui infraestrutura de habitação. Então todas essas pessoas migraram para essas cidades, não tinha infraestrutura, surgem as favelas, o Estado não resolve a favela, e como ele não tinha condição de resolver nada, nem da educação, nem colocar segurança, nem habitação, nem saneamento básico, ele largou. E ao largar, surge essa cultura num lugar que está largado por tudo. Então o Estado, vamos colocar de maneira bem clara, especialmente dos anos 80 em diante, o Estado brasileiro larga a mão das favelas, e elas viram essas comunidades autônomas com cultura própria, linguagem própria, autoridade própria, as facções políticas, e economia própria, informal. Então, o que nós criamos, se a gente olhar direitinho, foi um Brasil paralelo dos anos 70 até hoje. Então é um país paralelo, que ele não obedece nada. O país, ele, inclusive, nem fala mais a nossa língua. Então a gente tem que entender que é uma guerra contra um país anônimo que surgiu, de libertação da sua população local, que tem que ser brasileiro no sentido de titular de direito. E de dever também. Isso é uma outra discussão. E destruir a cultura desse país anômalo é libertar essas pessoas. Então essas coisas são todas integradas. Por isso que a questão da infraestrutura, e eu vou sair um pouco da segurança e vou para uma parte de economia, eu recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, ou seja, reduzir as despesas do Estado, de modo a poder baixar os juros, porque o Estado vai ser pagador, e com juros menores aumentar a taxa de investimento, é isso o Estatuto da Desfavelização. É de um lado recuperar a segurança, de outro recuperar a autoridade e a cultura, e de outro investir na infraestrutura. Eu preciso tornar aquele lugar no Brasil. A China passou o que o Brasil passou nos anos 60, 70, 80, e isso nos anos 2000. Como? As pessoas saíram das províncias do interior e foram todos para a região leste, Xangai, aquela costa. A China falou, vai dar ruim, vai favelizar. E vai favelizar na casa dos, não digo bilhão, mas das centenas de milhões. Eles criaram cidades inteiras do zero, eles gastaram tudo que eles puderam em infraestrutura. E proibiram as pessoas de fazer migrações desordenadas, porque eles sabiam que ia gerar esse processo de favelização. A China evitou isso. Renan, que bom que tu citou a China, porque eu vou pegar dois extremos também. Vou pegar China e Inglaterra. Há 2 semanas, eu acho que a Câmara dos Comuns ainda vai uma sanção do primeiro-ministro. Proibiu que adolescentes na Inglaterra utilizassem redes sociais. 80% dos seguidores do Oruan e do Pose são adolescentes. Uhum. Ou seja, se essa medida viesse para o Brasil, fosse copiada, uma medida da Inglaterra fosse copiada no Brasil, a gente já libertava 80% dos adolescentes da narcocultura desses fascínoras, né? Aí depois eu vou para a China, onde o influenciador de riqueza também foi proibido, né? Então, na China hoje não surgiria um fenômeno Deolane, porque a Deolane, ela postava foto de carros caros, de bolsas caríssimas, né? Que provocava em muitas pessoas, que provoca a necessidade de buscar algo parecido, né? Que é uma explicação também hoje pro crime. Então, a gente adotando uma situação da China aqui, ó, e uma da Inglaterra aqui, ideologicamente distintas, a gente estava ajudando o Brasil. Eu tô colocando isso porque eu quero saber a tua posição. Você é um cara democrata, que eu sei. Você bancaria uma proibição de acesso de adolescentes às redes sociais? Desde já. Sou favorável, inclusive me fizeram uma entrevista, o governo Lula, elogiar o governo Lula. Falei, olha, é muito difícil, mas um dos caminhos que eles estão querendo adotar de proibir rede social para jovem eu endosso e vou passar. Rede social até 15 anos de idade não haverá. Não haverá conta de jovem em rede social no Brasil. Celular proibido dentro da sala de aula, para restituir, inclusive, a autoridade do professor. O que a China faz, essa questão do controle de conteúdo, isso envolve o perigo democrático. Tá? Dito isso, eu não posso proibir uma pessoa de ostentar na rede social, por mais cafona que eu ache. Dito isso, a ostentação por meios obscuros, venda de bet, essas rifas online, que é o que essas deulanes fazem, e promoção da cultura do tráfico, aí eu proíbo. Aí tu entrou num assunto aqui que eu perguntei pro Zema, pro Caiado, e gostaria que tivesse um debate presidencial. Temos 2 dramas no Brasil hoje, que é o da segurança pública, e temos o drama hoje de 25 milhões de CPFs já conectados a 189 casas de bet no Brasil. Estão autorizadas, e não vou colocar a culpa no Lula não, que isso começou com Temer, passou por Bolsonaro e agora está com Lula, né? Eu vou ser muito, muito sincero. Sim. 189, a única
grande falha do Lula. Se um dia o Haddad estiver sentado aqui, eu quero saber por que o Ministério da Fazenda decretou um sigilo de 100 anos, né? Nem meu bisneto pode saber como é que foi a negociação do governo com as bets. Mas parece que eles voltaram atrás, né? Depois de uma matéria do Estadão de São Paulo. E aí eu gostaria de saber, Renan, com as bets, porque isso já virou um problema de segurança pública e de saúde pública. Sim, nós vamos acabar com as bets. Vamos acabar com a bet? Vamos acabar com a bet. E assim, os times de futebol vão reclamar muito, mas para as pessoas entenderem. Quando você compra um produto de outro país, vamos supor, você comprou pela China um celular, veio da China lá, o celular você comprou, chegou na tua casa. Você comprou uma blusa, você comprou uma roupa. Há um produto que atende uma demanda e há o seu dinheiro que vai parar em outro país. Eu não vou nem falar da parte de segurança, eu não consigo conceber que o dinheiro do brasileiro vá para um aplicativo que você fica girando o algoritmo para tomar o teu dinheiro, e esse dinheiro ele vai, sem nenhum produto, sem nenhum serviço, ele vai direto para um paraíso fiscal de um grupo mafioso que administra... Vai pro Chipre. Exato, Chipre, mas tem... E o dono são policiais expulsos de Moscou com mandado de prisão na Rússia. Exato. Que não conseguiram abrir essa mesma bet na Inglaterra, nem na Itália, nem na França. Mas conseguiram estabelecer essa bet no Brasil. E vou te falar, o que esses caras fizeram no Brasil? Por que ninguém conseguiu derrubar? Porque foi o Centrão que comprou as bets. Veio a discussão, você não lembra, que queriam legalizar cassino no Brasil. Quem foi esse deputado? Ciro Nogueira, Antônio de Rueda. São esses caras. Esses caras que depois ficaram apaixonados pelo Vorcaro. Então, são esses caras. E esses caras começaram, especialmente o Ciro Nogueira, com o lobby dos cassinos. E veja, eu não tenho nada contra cassinos físicos, criar locais para receber turismo e tal. O Uruguai tem, funciona, Las Vegas tem. Eu acharia pegar o sertão, o Nordeste, fazer alguma coisa similar a uma Las Vegas, acho super legal. Cassino físico, que tem hotel, restaurante. Resort. Tá tudo bem, eu sou favorável, não vejo problema. Agora, o cassino online não. Então a discussão começa com o cassino físico e ela vai parar no cassino online. E aí o cassino online é apenas um meio de apropriação de dinheiro por parte de pessoas que não têm nenhum tipo de educação financeira. E aí você põe, é basicamente um duto, é como se tivesse um duto saindo do seu celular, tirando o seu dinheiro e mandando pra um paraíso fiscal. E aí você começou a ter as bets gringas, o jogo do tigrinho, etc. E veio agora com bets brasileiras que financiam políticos, e esses políticos são muito influentes junto aos governos. Os governos ficam na mão do Centrão. Isso precisa ser... Isso, assim, é uma taxação baixíssima, viu? O Brasil vai arrecadar esse ano com bet 9 bilhões de reais. A Inglaterra vai arrecadar esse ano com bet 28 bilhões de reais, né? Sendo que a Inglaterra tem 4 vezes mais apostado. O Brasil tem 4 vezes mais apostado que a Inglaterra. E tem uma coisa do inglês. Algumas pessoas são viciadas crônicas em apostas. O mundo das apostas surge na Inglaterra, mais do que nos Estados Unidos. Foi na Inglaterra que surgiu. Dito isso, as pessoas são economicamente ativas e são capazes de se autossustentar na Inglaterra. No Brasil, as pessoas mais pobres estão mais viciadas em bet. Mais vulneráveis. Então, por quê? Você tem um abuso que acontece sobre essas pessoas. É um abuso intelectual que há sobre a camada mais popular da população. Pensa no seguinte, cara. A Rede Globo tá com a bet dela, o Cazé tá ganhando bilhões com bet e viciando centenas de milhares de brasileiros. E quem tá hoje numa linha de frente para falar de bet hoje é Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Vamos ser sinceros nessa questão. Que bom. E o Porta dos Fundos também. Porta dos Fundos hoje ele tá incisivo, né? Através do humor inteligente, batendo nas bets. O resto parece que todo o Brasil... É lógico. O Missão tá junto com... Esse grupo, o Missão tá com... Muito, mas aí nessas horas assim, se for pra fazer o certo, eu abraço até o capeta. Porque às vezes o capeta vai fazer, não quer fazer o certo. Mas se for o capeta que vai fazer o certo, eu abraço. Se eles querem acabar com o bet, eu vou lá, toco o violãozinho com o Caetano Veloso na hora e vamos derrubar a bet. Porque é um absurdo. É um absurdo. E o problema que eu vejo a direita não comprando esse assunto é que a direita gosta muito de rede social. E os maiores nomes de rede social no Brasil são vendedores de bet. Virgínia Fonseca, a mulher mais famosa de rede social no Brasil, vendedora de bet. Ela precisa disso. Ela é multimilionária, ela precisa vender Blaze pras pessoas. Vou perder voto no que eu vou falar agora. Neymar. Perdeu o jogo pra Noruega. Qual foi o primeiro post do Neymar? Agradecer os seus seguidores, agradecer a população brasileira. Ele pediu pras pessoas irem pra Blaze. Pô, eu acho uma pessoa bilionária na posição dele. E aí, como a direita é feita de influenciadores, a direita não fala do assunto. Nós falamos. Só que eu pago um preço por isso. Porque agora eu falei isso, vai ser publicado o vídeo e vai vir um fã do Neymar. Você não ganhou uma Champions, Renan. Você não tem um direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Porque eu acho que isso é um abuso sobre as pessoas mais pobres do nosso país. É um abuso intelectual ferrado. É a favelização mental em outras áreas. É a ideia de abuso. Assim, eu não tô nem ligando se você me segue. Eu vou usar e abusar de você da maneira mais reles possível. Enfiar, sabe, uma pessoa mais pobre, um jogo do tigrinho, um Blaze, isso é sórdido. Isso é sórdido. A pessoa não tá comendo proteína enquanto ela tá jogando aquilo. A pessoa não tá estudando. É mal. Isso é apenas maldade pura e simples. Nós não somos a Inglaterra. Essa não é uma discussão sobre liberdade de apostar numa bet. Eu visitei alguns lugares mais pobres do Brasil. Melgaço, no Pará. As pessoas não têm liberdade em Melgaço. As pessoas não têm comida em Melgaço. As pessoas têm doenças parasitárias que fazem com que elas fiquem desse tamanhico aqui, em Melgaço. Essas pessoas não podem apostar em bet. Quando a mulher mostrou o celular dela, tinha 8 filhos. 2 das filhas delas grávidas na adolescência, um já preso. Mas ela tinha lá o aplicativo do tigrezinho lá, o Tiger, não sei o quê, do jogo do tigrinho, no celular dela. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode político aceitar isso? É porque a política no Brasil se tornou cínica e má. A política no Brasil é má. E nós vamos simplesmente falar o óbvio. Olha, isso aqui é mau, isso aqui não pode ser feito.
E eu fico assustado que as autoridades políticas no Brasil não tratem desse tema. Perfeito. O Cajueiro, Só tu primeiro. joga em bet, irmão? Tu joga em bet? Não, nunca não jogo, não. Eu só gancho dessa situação que foi tratada agora. Nós não temos cassinos, né? Proibidos, mas autorizam bets? Pô, como é que pode um negócio desse? Cassino no Brasil foi proibido pelo presidente Dutra em 46, Lei 9.215, né? Em nome da moral dos bons costumes. É isso mesmo, exatamente isso. Então proibiu o cassino e hoje temos algo como distribuição de renda, né? Tirar dinheiro do pobre e jogar para o Neymar e para Virgínia, né? Hã? Reza a lenda que por pressão da esposa dele, que era Exatamente. muito religiosa, inclusive. Exatamente, reza a lenda. E pra gente ver como é que eram outros tempos. Quem dera fosse isso o problema. Quem dera fosse isso o problema moral do Brasil. Perfeito. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.